Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Segunda-feira, hoje 26 de janeiro de 2015. Na manhã dessa segunda-feira está em nosso estúdio o secretário do Planejamento do município de Teutônia, Fabiano Weckel. Fabiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Falávamos fora do ar que estamos na metade da administração, né? Começamos na metade do segundo mandato do prefeito Renato. Iniciando o segundo tempo. Iniciando o segundo tempo, Decisivo, assim, para mais uma gestão, a segunda gestão deste governo, né, que com certeza lançou propostas em período de campanha e procura aí, no decorrer do caminhar, cumprir essas propostas, chegar próximo também daquilo, porque muitas outras demandas vão surgindo no meio do caminho, Sim. né? Mas aquilo que foi planejado, pelo menos, busca-se concretizar e atender os anseios da população. Falavas do que for planejado e você justamente ocupa essa pasta do planejamento. Como vocês estão vendo esses próximos 2 anos, os últimos 2 anos de final de mandato? Quais as expectativas, as perspectivas para esse ano de 2015, Fabiano? Nós temos algumas demandas assim elencadas que são prioridade para Teutônia, né, dentro do governo. Muitas ações já vinham de um primeiro mandato, então apenas foram colocadas mais algumas questões em pautas, aumentado as demandas, mas nós temos muitas obras em pavimentação, em recapeamento. Eu acredito que olhando assim para o município de Teutônia, a gente percebe um maior conforto no deslocamento, mas também o que a gente percebe que gera bastante solicitação de redutores de velocidade, né? E até em cima disso nós temos um projeto que agora então está começando com mais afinco. No ano passado ele foi confeccionado, que é o projeto das câmeras de vídeo monitoramento, que vão auxiliar, vão ser olhos eletrônicos, que vão ser operados pela nossa Brigada Militar, que faz a fiscalização, né, de segurança em Teutônia, e serão olhos a mais. Então nós teremos em todos os pontos onde serão instaladas essas câmeras, nós teremos então olhos eletrônicos fiscalizando. E aí se fala, mas o que se interfere em velocidade? Sim, será possível a verificação de veículos que excedam os limites dentro do perímetro urbano, e a gente acredita que nesses pontos onde que no momento inicial nós vamos ter, e o que esse projeto ele tem de favorável é que ele pode ser ampliado à medida que mais recursos vão sendo destinados para este projeto. O projeto veio orçado em R$1 milhão, então nós vamos fazer uma parte inicial agora, que é justamente a unidade de monitoramento, né, a instalação dela, e algumas câmeras já, né, contempladas. E depois a gente vai procurar ver mais recursos então para que a gente possa ir ampliando, e a gente tem uma previsão aí de que até o final desta gestão, então no próximo ano a gente tem um grande número já de câmeras monitorando as nossas áreas centrais principalmente. A importância dessas câmeras, né? É bem verdade que a gente ainda não, primeiro que me parece, eu não vi nenhum dado estatístico, mas as câmeras ainda não, pelo menos no que se refere a crimes, né? Roubos, furtos, enfim, parece que não tem inibido, porque a gente vê, só abrir o noticiário, a cada noticiário que tem, a cada programa que tem, a gente vê câmeras flagrando o acidente. Ou seja, se o bandido olhar para cima, ele vai enxergar uma câmera, mas infelizmente ainda não tem inibido. Mas o importante é justamente essa contrapartida de ter o registro e de facilitar para botar aquele cara atrás da grade, né, Fabiano? Eu acho que é esse, não sei se vocês devem ter estudado isso, se é mais inibidor para o assalto, para o crime, ou se é melhor depois num processo de investigação, de buscar elucidar esse delito. Ele na verdade, para nós, assim, num primeiro momento, a gente percebe que o crime, os criminosos, eles têm não tido muito medo de serem descobertos ou fiscalizados, ou não é isso que os afasta da oportunidade de cometer um delito. Mas na hora de investigar, na hora de saber o que realmente aconteceu, ok, elas vêm muito a calhar. Mas eu acredito que a população vai se sentir mais segura também, né? Normalmente eu percebo assim que a gente já procura visualizar locais que tenham câmeras em prédios particulares, que muitos já investiram nisso, e a gente se sente um pouco mais seguro, né? Pois é mais uma forma de fiscalização. A gente sabe que o efetivo humano, digamos, Brigada Militar, nunca vai ser suficiente para ter um policial em cada esquina, e isso então será uma forma aí que vai auxiliar
para que nós tenhamos mais segurança para a população, né? É o objetivo desse projeto. E dentro da questão trânsito também ele vai vir a contemplar sim uma fiscalização maior, e aí sim a gente pode diminuir um pouco a instalação de redutores de velocidade, os famosos quebra-molas ou até as travessias elevadas. Né? Essa é uma discussão bastante grande. Eu estava lendo aqui a reportagem do jornal A Hora desse final de semana, esse amor e ódio com quebra-molas, né? Aqui moradores, que eu citei o nome antes, não vou repetir agora, da rua Arno Damer, do bairro Lesgudo, pedindo redutor. Se você for perguntar na próxima esquina se quer ou não quer redutor, nem falar em quebra-mola. Então, ainda mais com as ruas aqui em Teutônia recebendo pavimentação, né? Muitas ruas recebendo asfalto, muitas ruas recebendo os blocos de concreto, aqueles que deixam um ambiente e uma trafegabilidade também bastante adequada. Mas tenho... para nós aqui, se nós botarmos no ar quem é a favor e quem é contra, tenho certeza que vai dar 50-50. Vocês também devem se sentir entre a cruz e a espada, né? Nessa também. Questão de redutor de velocidade, né, Fabiano? O que eu presenciei, já não só em um momento, mas até em mais momentos, foi a dificuldade, digamos assim, foi solicitado por moradores de uma determinada rua que houvesse ali a colocação no redutor de velocidade. Quando a equipe então fez o levantamento, aqui é o melhor local, porque a gente tem que procurar lugares assim que ofereçam uma grande visibilidade para que o condutor não seja pegue de surpresa na presença dele, né? Então é feito um levantamento, olha, aí é decidido, aqui é o melhor local. Ele fica muitas vezes, quando é uma área realmente urbana, na frente de a residência de alguém. E aí, muitas vezes esse morador não quer ele na frente da sua residência. Bota no vizinho, mas não bota aqui. Eu me surpreendi, porque era algo que eu não conhecia, assim, na época eu lembro que colocaram um na frente de casa, eu nem pensei em me manifestar dizendo, olha, não vai ser bom. Eu achei bom, porque pelo menos na frente da minha casa ficou claro que às vezes a gente acorda no meio da noite com algum carro que despercebido passou voando por cima e dá um estouro, e a gente acha, bom, aconteceu uma tragédia, né? E então isso as pessoas não querem, porque ele acaba causando um incômodo para o morador também, aquele freio, arranca, né? Ainda mais às vezes caminhões também. Sim. Então isso eu me deparei, foi uma situação estranha. As pessoas querem ele por uma questão de segurança, mas não querem muitas vezes na frente da sua residência. Então eu vi esses dias uma placa, até um amigo meu, e eu não sabia que ele tinha colocado isso na frente da casa dele, mas ele colocou, recém-pavimentado, ele colocou, olha, se você não quiser quebra-mola aqui neste local, ande devagar. Até como uma forma assim, daqui a pouquinho de fazer a gente pensar, né? Porque eles estão ali justamente porque estavam passando muito rápido, aquela comunidade pediu que se sentia insegura, mas ninguém gosta de tê-lo no meio do caminho quando é motorista, né? Então... Exatamente, é uma questão, e tantas pessoas falam que Teutônia é a capital do quebra-mola, mas enfim, eu ainda vejo com a maneira mais eficaz para não adianta, botar placa não adianta, as pessoas não sabem que tem esquina, esse teu amigo, louvável a atitude para fazer pensar, mas botar placa 60 por hora, 40 por hora, como são os limites, geralmente dentro das cidades, enfim, eu também não sou simpático ao quebra-mola, mas é a medida mais eficaz, isso querendo ou não querendo, ninguém passa a 80 por hora em cima do quebra-mola. Não tem então como. Tu tem que parar, fazer primeira, fazer segunda e passar. Enfim, Fabiano, quais são as outras falastes desse monitoramento que nós devemos começar a perceber nos próximos dias, mas o ano está recém começando, o que Teutônia nós falávamos também da importância do prefeito buscar a sua meta de pavimentação, e me parece que ele vai atingir a sua meta até o final do ano que vem. O que mais tem aí em Teutônia para a gente poder passar para os nossos ouvintes? Um grande problema no final do ano passado com relação à coleta de lixo, né? Parece que ela já foi melhorada com mais um caminhão, se eu não me engano, mas enfim, dentro de sua pasta, o que temos mais aí para esse ano que está começando? Bom, nós tivemos no final do ano passado 2 projetos de lei polêmicos que tramitaram na Câmara de Vereadores, e era uma ansiedade que nós tínhamos como gestão desde o período de meu ingresso a este governo, que era a questão dos loteamentos estarem se alastrando para dentro do perímetro rural, né? Então, analisando, estudando a nossa legislação, nós tínhamos um plano diretor que dizia que nós tínhamos o perímetro urbano determinado e mais 1.000 metros além deste perímetro como área de expansão urbana. 1.000 metros é muita coisa, né? Então, dependendo em algumas áreas, ia até a divisa com o município.
E nos preocupava muito a ocupação do lado leste de Teutônia, né, da Via Láctea para o lado leste, Ales Gutmann, indo então São Jacó, essas áreas. E a entrada daquele loteamento da São Jacó que gerou, na verdade nós vínhamos tentando conduzir a situação, mas sem mexer na legislação. E com a entrada daquele loteamento e a manifestação popular posterior, que fez também com que a promotoria se manifestasse pedindo a suspensão da instalação dele e a documentação toda para fazer uma análise de como havia sido a condução deste processo. Aí nós já tínhamos entendido num período anterior, tínhamos entrado com um projeto tornando toda a área oeste de Teutônia, da Via Láctea para o lado oeste, então, como área apenas industrial, para que não fossem mais desmembrados lotes menores, né, em forma de terrenos para a construção de moradias. Aí nós nos vimos assim com forte embate por parte dos proprietários dessas áreas que não viram com bons olhos a questão, e o prefeito achou por bem retirar o projeto na época. E aí no ano passado nós entramos, foi feito um estudo e entramos com um projeto de criarmos um novo perímetro urbano, extinguindo a zona de expansão. Então nós vamos ter Teutônia com perímetro urbano e rural. Bem definido, né? E não mais área de expansão. Aí alguém me pergunta, mas isso vai ser definitivo? Não, à medida que o município depois vai tendo necessidade de novas áreas, né, não há mais oferta de terrenos e a gente percebe que há necessidade de abre-se nova audiência pública, faça um novo estudo e posteriormente se redefine novamente esse perímetro urbano, né? Vereadores falavam inclusive dos loteamentos indo para o interior quando tem áreas dentro do limite urbano ainda disponíveis, né, Fabiano? Em muitas áreas, precisando ser disponibilizadas para loteamentos. E então esses projetos, um deles era justamente a extinção da zona de expansão, que era o projeto 158 de 2014, e o outro era 156, que era dos condomínios. Então nos condomínios nós tínhamos também uma necessidade. Teutônia ainda estava assim sem aquela questão de condomínios fechados, horizontais, porque os verticais, digamos, até nós temos aqui prédios, né, que já são condomínios, mas os horizontais não. Mas a gente percebia assim que áreas pequenas muitas vezes para loteamento não servem, então a pessoa conseguia adaptá-la para um condomínio. Mas os terrenos ali dentro eram comercializados como de um loteamento. E aí estava gerando um problema também, porque o condomínio, mesmo sendo horizontal, ele é uma área particular, foram feitos lotes, mas aqueles moradores ali de dentro, eles fazem parte de uma comunidade diferenciada, uma comunidade fechada, mas eles também têm que zelar pela sua estrutura interna. Então nós começamos a ser cobrados, olha, iluminação pública dentro de condomínio não pode. Poxa, e agora, né? Nós vínhamos instalando iluminação pública dentro de condomínios e nós fomos notificados de que nós não podíamos mais continuar e na verdade também tirar. Então nós tivemos que suspender essa instalação e começar na verdade também, já com os condomínios existentes, a orientar os proprietários de que eles têm que zelar por aquele espaço interno lá, né? Na verdade a legislação de um condomínio ela deve ser a mesma de um prédio, né? O prédio você também não tem iluminação, você tem a iluminação pública até a calçada e depois a entrada vai para cada apartamento. Isso. E nessas mesmas questões que deve ser debatido. Os projetos foram aprovados depois de muita discussão, né? Foram. Debate, né? Mas o debate ele é saudável. Inclusive agora, nós teremos agora no próximo dia 3 de fevereiro, às 19 horas, lá na SIC Teutônia, e a população está convidada, quem quiser participar, analisar o que vai ser proposto e opinar, inclusive. Nós vamos colocar em pauta um novo perímetro urbano agora, porque nós tivemos que redesenhá-lo. Afinal, nós temos loteamentos que já foram instituídos dentro dessa área de expansão e que precisarão ser incorporados ao perímetro urbano, né? Então, o setor da engenharia estudou esse novo perímetro. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais participou por conhecer as áreas agrícolas. Sim. Que a nossa preocupação é de manter as áreas produtivas como elas estão, né, em condições de produzir, e aí a presidente então foi convidada a participar, e isso que vai ser apresentado então foi estudado minuciosamente, em cima daquilo que nós tínhamos, em cima daquilo que nós vamos ter agora, e nós vamos apresentar numa audiência pública então para a população. Caso então seja aprovado este novo estudo, nós teremos então realmente a
um novo mapa, né? Não tem necessidade de voltar à Câmara no projeto com esse trâmite? Depois da audiência pública, sim. Ele vai voltar, sim, na primeira sessão do ano da Câmara, ele volta, então, sancionado em audiência pública, já, digamos, né, apreciado e aprovado, sim. Podendo ainda, então, algumas modificações serem sugeridas, né? Mas ele volta para a Câmara na primeira sessão do ano, que é na depois última quinta, depois do Carnaval. Exatamente, acho que é 23, mas enfim. Depois do recesso da Câmara. Carnaval, ele volta, então, para apreciação dos vereadores e aí sim, então, consolidada essa situação. O que eu preciso dizer é que, claro, nem todos ficam contentes com isso. A gente não quer de forma nenhuma ter um embate com investidores aqui de Teutônia, nós respeitamos todos. E também não somos donos da verdade, né? Por isso que a gente também passa por audiência pública e a população tem o dever, o compromisso e o direito de participar desse processo. Mas nós fomos cobrados por empresas aqui de Teutônia, que nós temos a cooperativa Languiru, nós temos fortes cooperativas aqui que tem no meio rural também a sua força. É o próprio município, né? O município hoje é o primeiro município em arrecadação na área da atividade primária, né? Então, características, as famílias, a agricultura familiar, né? Não tem como negar esse potencial que o município tem. Justo. Então nós precisamos manter a força nisso. E aí também proteger os proprietários, né? E aí se no futuro próximo a gente percebe que em algumas áreas as áreas deixam de ser produtivas e daqui a pouquinho é mais viável nós permitirmos que ali seja loteado, isso também vai ser permitido. Mas nós queremos encontrar forças também de urbanizar mais a nossa área central. Onde nós temos vazios urbanos chamados, né? Que precisam ser ocupados. Claro que nós sabemos que às vezes os valores que os proprietários querem para esses lotes são muito altos e fica inviável para algumas pessoas. E até porque, né, Fabiano, foi motivo há semanas atrás, mandaram aqui para nós e nós não fomos investigar, mas passamos, querendo ou não querendo, tenho certeza, não quero te botar em saia justa, mas nós temos terrenos no centro do nosso município que estão sendo ocupados por plantações de milho, outras cultivares. E é veneno que se passa na calada da noite, veio denúncia, a gente averigou, passou pelo local, fedor forte, o cheiro forte de veneno. Então, né, nós temos que dar os vereadores ainda disseram, o município está ficando feio, porque está crescendo na periferia e no nosso centro ainda existem terrenos. Ocupação rural, né? Então, essas adequações são elementares, né? Então é um processo que a gente inicia, pelo menos, e vamos ver até onde agora caminha e... os próximos gestores, aí que eu digo, a população ela tem a força de gestão também. O prefeito, claro, ele é eleito pelo povo, é confiado o cargo a ele monta a sua equipe, mas a população sempre vai ter a força de também mostrar para onde ela quer que se dirijam as questões. Então a nossa intenção é das melhores, é organizar um pouco mais o município, é determinar aí um crescimento mais ordenado, encontrar forças aí para que esses lotes em área urbana que recebem plantação de milho, de várias outras. Eu até esses dias estava dizendo, do lado de casa eu tenho um terreno que não está ocupado e o morador agora está preparando para fazer uma plantação lá. Mas ele também, pelo menos, ele não deixa virar inhinso, né? Então as pessoas por fim conseguem alguém que plante ele enquanto ele não receber uma obra. Mas o que nós precisamos forçar é que esses terrenos não fiquem muito tempo sem uma construção. Até esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que em determinado município lotes em perímetro urbano, no máximo 5 anos eles são aceitos sem construção, depois é tomada alguma medida lá que onera no IPTU, ou, né? Então a pessoa se vê ou forçada a vendê-lo, se não quer ela mesma construir, ou então ela fazer uma construção ali para que ocupe ele e ele faça parte daquele perímetro urbano, né? Exatamente. 8h05. Agradecendo ao Fabiano, teríamos muitos assuntos ainda, né? Mas enfim, esse é o nosso tempo e te agradecer aqui, também te desejar ainda estamos, hoje é dia 26, eu acho que depois de janeiro a gente pode parar de desejar um feliz ano novo, porque o ano já andou, né, Fabiano? Mas de qualquer forma, que o ano de 2015 possa vir aí com muitas realizações para o nosso município também e perante a pasta que você ocupa a pasta do planejamento. Certo, Fabiano? Obrigado, tenha um bom ano de 2015 e até uma próxima oportunidade. Agradeço muito o convite, estou sempre à disposição, é sempre um prazer muito grande estar aqui, poder participar do seu programa e também desejo a todos um
bom ano, ainda em período aí de férias. Semana que vem também estarei saindo para um descanso de 3 semanas, faz parte. Mas com muitos projetos já deixados em andamento, e em março realmente aí depois do carnaval aí a gente dizem que é quando o Brasil de fato anda, né? Porque tem essa máxima, né? Esse período agora é do pessoal se revezar no descanso, né? Então a gente está fazendo um revezamento, um sai, o outro volta, então mas realmente após o carnaval aí sim todo mundo de volta a casa e com os projetos em andamento. Grande abraço. Muito obrigado, abraço.